um homem foi bater à porta do rei e disse-lhe: Dá-me um barco, dá-me um barco, dá-me um barco, dá-me um barco, dá-me um barco. Repartido, pois, entre a curiosidade que não pudera reprimir e o desagrado de ver tanta gente junto, o rei, com o pior dos modos, perguntou 3 perguntas seguidas. O que é que queres? Por que não disseste logo o que é que queres? Pensarás tu que eu não tenho mais nada que fazer? Mas o homem só respondeu à primeira pergunta. Dá-me um barco. Disse. O assombro deixou o rei a tal ponto desconcertado que a mulher da limpeza se apressou a chegar-lhe uma cadeira de palhinha, a mesma em que ela própria se sentava quando precisava de trabalhar de linha e agulha, pois, além da limpeza, tinha também à sua responsabilidade alguns trabalhos menores de costura no palácio, como passajar as peúgas dos pajens. Mal sentado, porque a cadeira de palhinha era muito mais baixa que o trono, o rei estava a procurar a melhor maneira de acomodar as pernas, ora encolhendo-as, ora estendendo-as para os lados, enquanto o homem que queria um barco esperava com paciência a pergunta que se seguiria. E tu, para que queres um barco? Pode-se saber? Foi o que o rei de facto perguntou quando finalmente se deu por instalado com sofrível comodidade na cadeira da mulher da limpeza. Para ir à procura da ilha desconhecida. Respondeu o homem. Que ilha desconhecida? Perguntou o rei disfarçando o riso, como se estivesse na sua frente um louco varrido dos que têm a mania das navegações, a quem não seria bom contrariar logo de entrada. A ilha desconhecida. Repetiu o homem. Disparate! Já não há mais ilhas desconhecidas. Quem foi que te disse, rei, que já não há ilhas desconhecidas? Estão todas nos mapas. Nos mapas só estão as ilhas conhecidas. E que ilha desconhecida é essa que queres ir à procura? Se eu te pudesse dizer, então não seria desconhecida. A quem ouviste falar dela? Perguntou o rei agora mais sério. A ninguém. Neste caso, por que teimas em dizer que ela existe? Simplesmente porque é impossível que não exista uma ilha desconhecida. E vieste aqui para me pedires um barco? Sim, vim aqui para pedir-te um barco. E tu? Quem és para que eu te dê? E tu quem és para que não me o dês? Sou o rei deste reino. E os barcos do reino pertencem-me todos. Mais lhes pertencerás tu a eles do que eles a ti. O que queres dizer? Perguntou o rei inquieto. Que tu sem eles és nada. E que eles, sem ti, poderão sempre navegar. As minhas ordens, com os meus pilotos e os meus marinheiros. Não te peço marinheiros nem pilotos. Só te peço um barco. E essa ilha desconhecida, se a encontrares, será para mim? A ti, rei, só te interessam as ilhas conhecidas. Também me interessam as ilhas desconhecidas quando deixarem de o ser. Talvez esta não se deixe conhecer. Então não te dou barco. Darás. Ao ouvirem esta palavra pronunciada com tranquila firmeza, os aspirantes à porta das petições, em que minuto após minuto, desde o princípio da conversa, a impaciência vinha crescendo e crescendo, e mais para se verem livres dele do que por simpatia solidária, resolveram intervir a favor do homem que queria o barco, começando a gritar: Dá-lhe o barco! Dá-lhe o barco! Dá-lhe o barco! O rei abriu a boca para dizer à mulher da limpeza que chamasse a guarda do palácio a vir restabelecer imediatamente a ordem pública e impor a disciplina. Mas, nesse momento, as vizinhas que assistiam das janelas juntaram-se ao coro com entusiasmo, gritando como os outros: Dá-lhe o barco! 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 Perante uma tão iniludível manifestação da vontade popular e preocupado com o que neste meio tempo já haveria perdido na porta dos obséquios, o rei levantou a mão direita a impor silêncio e disse: Vou dar-te um barco, mas a tripulação terás de arranjá-la tu. Os meus marinheiros são preciosos
para as ilhas conhecidas. Os gritos de aplauso do público não deixaram que se percebesse o agradecimento do homem que viera pedir um barco. Aliás, o movimento dos lábios tanto poderia ser Obrigado, meu senhor. como... Eu cá me arranjarei. Mas o que distintamente se ouviu foi o dito seguinte do rei. Vais à doca, pergunta lá pelo capitão do porto. Diz-lhe que te mandei eu. E ele que te deu um barco. Levas o meu cartão. O homem que ia receber um barco leu o cartão de visita onde dizia rei por baixo do nome do rei, e eram estas as palavras que ele havia escrito sobre o ombro da mulher da limpeza. Entrega ao portador um barco. Não precisa ser grande, mas que navegue bem e seja seguro. Não quero ter remorsos na consciência se as coisas lhe correrem mal. Assinado, o rei.